Olá, meus amigos do QG do Investidor, eu sou o Thiago Gomes, é uma satisfação enorme ter você aqui no nosso 12º vídeo da minissérie Investidor Inteligente, onde nós estamos tratando capítulo por capítulo deste livro aqui, O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham. Nesse 12º vídeo, nós vamos tratar sobre o capítulo que fala exatamente sobre lucro por ação, esse importante indicador, e vai nos remeter a um passado bem recente, o caso Americanas. Como foi que os grandes bancos trataram a dívida das Americanas, que foi provisionado, e como nós devemos nos defender de certas ações, de certas atitudes que o mercado, algumas empresas tomam para melhorar o seu lucro. Seja bem-vindo, eu sou Thiago Gomes, formado em Ciências Contábeis, especialista em auditoria e em gestão, mestrando na área de controladoria. Segue a gente lá no Instagram, QG do Investidor, se inscreve aí no nosso canal, curte esse vídeo, deixa o seu comentário também que vai nos ajudar muito. E aí, meus amigos, como eu disse, no ano passado nós tivemos o caso das Americanas, onde foi comprovada ali a fraude nas suas demonstrações contábeis, o que gerou ali, na verdade, Americanas vinha mostrando, gerando lucros e lucros, uma boa gestão, mas com os acontecimentos ali vindo à tona, nós percebemos que Americanas nada mais é do que aquele velho cavalo paraguaio, né? E observamos um grande prejuízo de Americanas. Só que como Americanas vinha fraudando ali as suas demonstrações, os seus lucros, né? Os bancos vinham emprestando dinheiro para as Americanas. Os fornecedores vinham vendendo a prazos para Americanas, tudo isso confiando ali nas suas demonstrações contábeis. Analisando as demonstrações contábeis, a gente via que Americanas era um case de sucesso. E Americanas, a gente poderia fazer projeções no futuro, para o futuro de Americanas, que eram projeções maravilhosas. Americanas vinham fazendo aquisições de marketplace, Americanas vinha fazendo aquisições de outras empresas, Americanas vinha crescendo o seu portfólio de variedade de mercadorias, de produtos que ela vinha comercializando, também atacando em outras frentes, como o Banco Digital, a AME. Então, a Americanas era uma empresa consolidada, olhando suas demonstrações contábeis. E não tinha por que um banco, um fornecedor, não trabalhar com Americanas. Isso é totalmente normal. Por quê? Porque nós devemos olhar as demonstrações. Uma fraude foge ali dos nossos poderes, foge do nosso alcance observar aquilo dali. Então, acreditando nas demonstrações contábeis, até porque eram auditadas por auditores independentes, empresas ali independentes, então, mais uma vez ali a gente viu falhas nas auditorias independentes, infelizmente, e os grandes bancos emprestavam dinheiro para as Americanas. Tinha Americanas dentro de um ranqueamento como um bom pagador, uma boa empresa. Só que vamos olhar essas manchetes. O que nós temos aqui é Santander fazendo uma provisão de 1,1 bilhão para Americanas. Banco do Brasil provisionando 50% da dívida da varejista. O lucro de Bradesco desaba com provisão de 100% da dívida de Americanas. E o Itaú também provisionou 100% da exposição a dívidas às Americanas. E aí vem a pergunta, Tiago, e o que é esse provisionamento? O que é essa provisão? Contabilmente falando, uma provisão é quando a empresa ela pega ali parte do seu lucro e deixa reservado para um prejuízo futuro, já conhecido, ou que ela acredita que aquilo dali vai ser um prejuízo. Então, no caso de Americanas, Itaú e Bradesco, que foi que eles fizeram? Provisionaram, tiraram do seu lucro 100% da sua exposição à dívida de Americanas. Então, vamos supor que lá em Itaú fosse 4 bilhões a dívida das Americanas. Mesmo que fosse parcelado e essa dívida pudesse ser retirada lá na frente, o Itaú já trouxe a valor presente toda essa dívida e já estancou ali. Então, tudo que Americanas devia para Itaú, Itaú simplesmente jogou como
prejuízo, ele deixou provisionado aquilo dali, tirou 100% do seu lucro no ano corrente. Banco do Brasil tirou 50%. A dívida de Americanas para o Banco do Brasil era de 1 bilhão e 400 milhões de reais. O Banco do Brasil tirou por volta ali de 700 milhões, um pouco acima ali de 700 milhões de reais como provisão da dívida de Banco do Brasil. Só que o caso que mais nos chama a atenção é o caso do Santander, que provisionou, fez a provisão de apenas 30% da dívida de Americanas. Não existe dentro da regulamentação um mínimo. Existe assim, você faz o levantamento financeiro daquela empresa e você coloca ela com um grau de risco. Dentro do grau de risco, há um valor mínimo. Só que esse levantamento, essa análise de crédito, ela é um pouco subjetiva. Então, Santander fez, classificou como e obriga a fazer apenas 30% de provisão dessa dívida. Só que Itaú, Santander, o próprio Banco do Brasil também provisionou e não iria fazer diferença se tivesse feito 100% da provisão sobre o seu lucro, não ia fazer diferença. Então, por que Santander fez só 30%? Senhores, é aí que entra o capítulo de Benjamin Graham. Casou muito bem com essa situação. O que acontece? Quando você faz essa provisão, você tira do lucro líquido. E aí, um dos principais indicadores que as pessoas costumam olhar para poder investir uma empresa é o lucro por ação. O que seria isso? Quanto foi que aquela empresa gerou de lucro líquido, após todas as despesas e todos os impostos, todas as provisões, quanto foi que ela gerou por ação. E aí, quando isso vem crescendo aos longos dos anos, há uma ideia para o investidor e aquela empresa vem gerando cada vez mais lucro, cada vez mais ela vem crescendo. Nós não podemos confundir isso com o dividendos, com a distribuição de dividendos. Por quê? Porque muitas vezes a empresa pode ter um lucro líquido muito alto, né, por ação, mas não fazer toda a sua distribuição, até porque ela precisa daquele lucro para fazer novos investimentos, correto? Então, nesse caso, o Santander fez a provisão só de 30%. Será se iria impactar se ele fizesse a provisão de 100%? E o capítulo de Benjamin Graham, ele fala exatamente sobre isso, sobre como nós devemos ser críticos a olhar certos indicadores. O indicador de lucro por ação é um desses indicadores. Vamos avançar. Então, meus amigos, o que seria o lucro por ação, o LPA? É o lucro líquido da empresa dividido pelo total de ações de negociação. Por que eu coloquei assim, total de ações de negociação? É porque as ações devem estar ali para negociação. E aí tem um outro, deve ser observado se a empresa está fornecendo LPA pelo total de ações ordinários e preferenciais, ou tem feito divisão por o tipo de ação, porque isso daqui também mexe muito com a situação. Então eu vou passar alguns conceitos para os senhores que é necessário. O lucro por ação ele pode ser LPA corrente, é os números do ano passado, e o único LPA real. Por quê? Porque realmente você aqui não faz nenhuma projeção no LPA corrente. LPA atual é os números do ano com projeções futuro. O LPA futuro são os números futuros e, obviamente, projeções futuras também. E aí, meus amigos, o que nós temos aqui? Quando a gente fala do LPA corrente, é porque ele pega os dados do ano passado e aí ele vai e faz o cálculo. E ele é o único LPA real. Por quê? Porque ele não tem nenhuma projeção, não deve ter nenhuma subjetividade. Você vai pegar os números, dividir pelos números de ações e aí você vai ter o seu LPA. Mas nós temos que observar alguns pontos também importantes no LPA. Vamos lá. E esses pontos importantes no lucro por ação, no nosso LPA primeiro, como calcular lucro líquido sobre, dividido pelo número de ações emitidas. E aí nós como usar, como analisar isso? Nós temos que fazer uma análise histórica para saber se esse LPA ele vem crescendo ano após ano. Isso é muito importante de ser feito. Aí nós devemos fazer uma comparação setorial. Se dentro daquele setor ali, o LPA daquela empresa está acima da média daquele setor, como é que está sendo o crescimento, como é que está sendo o crescimento do setor.
e como é que está sendo o crescimento da empresa que nós estamos estudando. E aí nós vamos poder ter uma média, nós vamos poder saber se essa empresa está tanto na média, acima da média, né, que seria bom do setor, como também no seu crescimento do LPA, se ele está acima da média. E aí o outro passo seria a comparação de concorrentes, comparar ali Itaú com o Banco do Brasil, Itaú com o Santander, correto? Até para saber se é uma boa empresa ou é a melhor empresa daquele setor. Mas nós devemos nos importar mesmo e bastante atenção nesses dois últimos itens: resultados recorrentes e não recorrentes, e as ofertas e cancelamentos de ações. E por quê, Tiago? Ora, meus amigos, por que nós devemos observar se aquele resultado ali, aquela receita, ela é recorrente ou não recorrente? Vamos supor que ela seja uma receita não recorrente, certo? O que é uma receita não recorrente? Ela não deve se repetir anualmente, é algo pontual. Então, abrindo a suposição, pegando os exemplos dos bancos, Itaú provisionou 100%. Só que agora os donos de Americanas decidem fazer o quê? Olha, nós vamos pagar todas as dívidas. E já paga 50% ali de Itaú. Então a dívida do Itaú que ele recebeu de Americanas seria algo não recorrente. Por quê? Porque o dono das empresas fizeram isso para poder fechar a empresa e viver de boa com o mercado, né? Então, levando essa suposição, não teríamos mais lucros, receitas oriundos ali das vendas ou dos empréstimos para Americanas, correto? Nesse caso, são receitas não recorrentes. Tiago, por que eu devo prestar atenção nisso? Vamos supor que a média do mercado, a média daquela empresa, vem algo de 3, 5% ao ano de aumento. Só que no ano passado, essa empresa teve um benefício fiscal do governo ou recebeu um valor que vinha brigando na justiça e não estava nas suas provisões, ela recebeu uma receita que não vai se repetir nos próximos anos. E aí, recebendo essa receita, o seu lucro por ação, o seu lucro líquido, consequentemente, vai aumentar, correto? Por quê? Porque não está ligado à sua produção, não está ligado às suas despesas administrativas, essa receita recorrente não está ligada a nenhuma despesa ou a nenhum investimento. Ela recebeu, foi algo extraordinário nesse nosso exemplo. Então, o que acontece? Quando o lucro líquido aumenta demais e o número de ação continua o mesmo, nós temos um LPA fictício. Ele não vai se repetir ao longo dos anos. E aquele LPA, ele altera a média daquela empresa. Ele altera a média do setor. Só que é um evento não recorrente. Já os eventos recorrentes, esses sim, nós devemos prestar bastante atenção se estão aumentando ou se estão diminuindo, porque eles terão impactos contínuos ali no lucro da empresa e, consequentemente, no lucro por ação, no LPA. Qual é o outro ponto que ele traz? Ofertas e cancelamentos de ações. Então, vamos lá. Se é lucro dividido pelo número de ações e houve uma oferta da empresa, né, para o mercado de mais ações e houve ali a continuação daquele lucro, o LPA ele vai diminuir, correto? Por quê? Porque vai ser o mesmo valor dividido por mais ações. Então, é outro ponto importante da gente observar. E se houvesse, em vez de oferta de ações, o cancelamento de ações? A empresa foi lá, comprou as suas ações, né, no mercado e cancelou essas ações. Se o número de ação está diminuindo e o lucro líquido ele continua ali, né, na sua faixa, na sua média, mas o número de ações está diminuindo, logicamente nós vamos ter um LPA maior. Então, houve aqui uma manobra, não estou dizendo que uma manobra maléfica, a empresa agindo de má fé, melhor dizendo, mas houve um acréscimo de LPA, um aumento de LPA, sem necessariamente o lucro ter aumentado. O que, na verdade, fez foi diminuir o número de ações. Então, é isso que nós devemos observar, é isso que devemos estar ligado. Por quê? Porque o lucro por ação, não necessariamente nós devemos ver o número e ficar quieto. Nós temos que observar se houve realmente um crescimento de lucro líquido.
Nós temos que observar se de um para um ano para o outro esse lucro líquido aumentou e o número de ações permaneceu estático, permaneceu ali na sua mesmo patamar. Porque mesmo que esse lucro venha aumentando, mas a gente tem ali o número de ações também aumentando, esse LPA ele vai ficar em uma média, vai ficar contínuo, mas a empresa está gerando cada vez mais lucro. É isso que o livro traz, né, do seu conhecimento desse capítulo sobre lucro por ação. É um capítulo somente para esse tipo de indicador. E tudo que foi mostrado aqui foi retirado lá do livro. Um livro de 1940, praticamente ali, não é muito antigo, mas que continua sendo vivenciado dentro da Bolsa de Valores. Meus amigos, nós devemos prestar atenção nas demonstrações contábeis e não somente ali nos indicadores, nem mesmo comparando vários indicadores. As demonstrações contábeis são muito importantes para serem analisadas por aquele investidor defensivo, pelo investidor empreendedor, mas, sobretudo, pelo investidor inteligente. Porque somente nas demonstrações contábeis que nós vamos observar o retrato do ano passado e comparar esse retrato com o retrato dos outros anos, o retrato do setor, o retrato dos concorrentes. E aí nós vamos ver o que tem por trás daquele indicador, por trás daquele número. Muitas vezes um LPA muito alto, que daria um bom indicativo de compra, na verdade ele é apenas um evento não recorrente. Quando a gente vai comparar frente aos anos anteriores, a gente percebe que houve um salto muito grande e que nada aconteceu. Ela não conseguiu, a empresa ali, gerar realmente um lucro líquido. Se a gente tira aquele evento não recorrente, pronto, a empresa volta à sua, vamos supor, média. E o que Santander fez? Voltando aqui para as manchetes americanas, foi isso que o Santander fez. Ele não colocou toda a sua provisão, toda a dívida de Americanas. Ele não fez essa provisão por completo, até porque iria ter um impacto muito forte no seu LPA, iria ter um impacto muito forte no seu lucro líquido. Quando a gente coloca esse banco frente aos outros, frente aos seus concorrentes, a gente vê que ele se arriscou demais. Quando a gente pega o Banco do Brasil, que provisionou só 50%, mas mesmo provisionando 100%, o Banco do Brasil teria uma queda ali do seu lucro, se eu não estiver enganado, de 20%. Já a Santander não, seria muito castigado. Então, meus amigos, esse foi o vídeo de hoje e até a próxima.